Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui, dando uma reforçada na verdade no canal, né? Me aventurar no YouTube aí, principalmente nesse 2026. Já tinha começado ali no segundo semestre do ano passado com algumas informações mais rápidas nos shorts, análises pós-jogos, mas vou agora, talvez algumas lives, vídeos aqui também, um pouquinho mais longos, com opiniões, informações, enfim, pra gente trocar essa ideia, tocar aqui esse canal no YouTube, então já se inscreve aí no canal, deixa o teu like, compartilha nos grupos, comenta também o assunto desse vídeo, que a gente vai falar aqui sobre Fortaleza, sobre o 2026 do Fortaleza. Na verdade, acho que muitas coisas pra gente falar, então se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha nos grupos aí, manda pra todo mundo. E deixa teu comentário aí também depois no final do vídeo, elogiando, criticando, xingando, concorda, discorda, o que tu acha também sobre o que a gente vai falar aqui, né? Eu queria, pensei nesse vídeo para a gente falar sobre o 2026 do Fortaleza, que eu acho que ainda é muito reflexo do 2025 e um pouquinho ainda de anos anteriores também. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? E eu nem vou entrar na questão do jogo de estreia do campeonato. Eu acho que uma estreia na temporada, ainda mais com esse calendário mexido, né? Então, o Fortaleza entrou em campo pouco mais de um mês depois de encerrar a temporada 2025, né? Depois do rebaixamento. É um jogo de estreia, os jogadores tiveram uma pré-temporada bem curta, esse começo de competição acaba sendo uma continuidade da pré-temporada, então eu acho que tem outras questões que a gente precisa tratar, para além do jogo de estreia, que eu confesso para vocês que eu nem assisti, eu estou de férias do jornal, até por isso eu decidi gravar esse vídeo, né? Não estou escrevendo coluna nem matérias, então resolvi gravar esse vídeo para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho aí sobre o que eu tenho visto e o que eu ouvi, enfim, um pouquinho de opinião, um pouquinho de informação sobre o panorama atual do Fortaleza, né? Eu acho que a gente primeiro tem que abordar, obviamente, uma reformulação muito grande que teve, né, fora de campo, né? E eu acho que de uma forma abrupta, inesperada, é, e muito uma mudança muito em cima da outra, né? Então, se decidiu uma semana depois do rebaixamento que o Marcelo Paes ficaria como CEO, e aí 2 semanas depois disso o Marcelo Paes acaba indo para o Corinthians, leva o supervisor de futebol, e aí ato contínuo nessas mudanças, o gerente de futebol é demitido, o executivo de futebol pede demissão, e aí remonta-se, né, na verdade monta-se uma nova estrutura, né? Vem um novo CEO, que é o Pedro Martins, ele traz um gerente de mercado, que era uma figura que não existia, é, e aí vem um novo supervisor de logística, né? Então a expectativa, a ideia, né, a intenção de que venha um outro supervisor mais ligado à parte de registro, enfim, essa parte mais de contratos, burocracias aí junto CBF, federações, enfim. E um gerente mais técnico, que eu imagino que seja o Boeck, que já era ali um assessor executivo de futebol, coordenador técnico, enfim. E que do departamento de futebol anterior foi o único que ficou, né? Foi o Marcelo Boeck. E imagino que esteja fazendo esse trabalho aí de elo com o Thiago Carpini, com o elenco, enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, essa mudança muito abrupta, né, e já em cima da hora, às vésperas de começar a pré-temporada, que houve no departamento de futebol do Fortaleza, que foi quem contratou o Thiago Carpini, quem montou um planejamento, quem definiu do elenco os jogadores que iriam ficar, seriam negociados, definiu preços para vendas, né, de negociações, definiu contratações, né, até fez a contratação do Mailton, por exemplo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, muito relevante, essa mudança no departamento de futebol, uma remontagem do departamento de futebol. Até conversando com alguns amigos, eu até brinquei, assim, né, o Thiago Carpini veio ser apresentado pelo Fortaleza ali uma semana, um pouquinho depois do rebaixamento. Era uma estrutura, pessoas com quem ele conversou, conheceu, conviveu aqui nos primeiros dias. Quando ele volta, né, para o clube para começar os trabalhos, já é outra estrutura, né? Já tinha mudado praticamente todo mundo. Então, acaba sendo um cenário totalmente diferente para o treinador recém-chegado. E aí, para além da mudança no departamento de futebol, você teve a mudança também no conselho da SAF, né? Então, o presidente do conselho da SAF, que era o Fabiano Barreira, que contratou o Pedro Martins, por exemplo, que avalizou a vida do gerente de mercado e alguns movimentos no próprio mercado da bola, como a venda do Breno Lopes, também trocou, né? O Fabiano Barreira não está nessa nova configuração do conselho da SAF que vai ser aprovado na próxima quarta-feira, né, dia 14.
Então você vai mudaram 3 membros no conselho da SAF, vai mudar o presidente. Então você tem uma mudança, não sei se conceitual, mas são pessoas diferentes. Então algumas diretrizes, algumas decisões, algumas posturas podem ser diferentes. Isso impacta, obviamente, no planejamento também, né? Então essas mudanças extracampo eu acho que impactam muito. E aí eu acho que cai exatamente no ponto central desse vídeo que muitos torcedores já têm se perguntado, que é qual vai ser a cara do Fortaleza, né? E aqui eu não estou falando de personificar num personagem, né? Num dirigente, o trabalho do Fortaleza 2025, até porque eu acho que foi um dos grandes erros nos últimos anos, na era Marcelo Paes, né? De que todo o bônus e todo o ônus eram do Marcelo. Eu acho que no bônus isso acabou escondendo o trabalho de algumas pessoas, né? Que também tiveram êxito, tiveram méritos. E eu acho que no ônus isso acabou blindando algumas pessoas que também erraram, né? Que também poderiam ser cobradas, ser mais exigidas. E como você tinha a figura muito grande do Marcelo blindando isso, algumas pessoas passavam ali batido, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, a cara do Fortaleza que eu digo qual é o perfil, o que é esse Fortaleza, né? Qual é o Fortaleza de 2020, de 2026 extra-campo, no mercado da bola, na relação com empresários, com jogadores, com comissão técnica. E por que eu pergunto isso, né? A escolha para o CEO, né, do Pedro Martins foi um cara com vivência no futebol, com atuação direta no futebol. E quando o Pedro é apresentado, ele fala que realmente o foco dele, pelo menos nesse primeiro momento, de reconstrução, de reformulação, vai ser quase que exclusivo no departamento de futebol. E faz sentido, o clube tem um CFO, né, que é o cara ali de parte financeira, administrativa, então você deixa esse outro dirigente mais focado no departamento de futebol. Mas já houve uma declaração também de que a ideia é não ter um diretor de futebol, né, que seria esse cara de se relacionar, de fazer as negociações, né, de repente tocar o dia a dia ali. Então o CEO realmente vai ser um diretor de futebol, ele que vai negociar tudo, ele que vai ter esse contato direto, de estar sempre presente no dia a dia. E quando ele precisar representar, por exemplo, o clube na CBF, ou ele vai representar o clube na CBF, acho que isso é uma outra questão. Na federação, na Liga Forte União, quem vai representar o Fortaleza? É alguém do conselho da SAF ou um funcionário, né? Porque o Marcelo era um funcionário, óbvio, né, enquanto CEO, mas ele era a principal figura do Fortaleza. E eu não quero dizer aqui que o Fortaleza precisa dessa nova figura toda poderosa como era o Marcelo Paes, e acho que o Fortaleza precisa andar para frente também. Eu acho que o Fortaleza nos últimos anos sempre recorria a figuras que já deram certo aqui. Então, o Marcelo Paes durante 11 anos, né, de forma quase ininterrupta. E aí o Alex Santiago, que foi diretor de futebol, aí um tempo ficou afastado do futebol, depois voltou pro futebol, aí foi demitido do clube, agora já havia um movimento para que ele voltasse, e o Papelinho que saiu e depois voltou. Então, eu acho que o Fortaleza precisa buscar novas lideranças internas. Eu acho que esse processo do Conselho da SAF tem um pouco disso, mas eu acho que precisa também, já que a SAF tem uma estrutura profissional, que você toque com profissionais do mercado. Mas recai novamente sobre a pergunta que eu acho que é o tema desse vídeo principal e que eu acho que é a principal dúvida do Fortaleza. Qual é a cara do Fortaleza de 2026? Né? E eu aqui não estou dizendo que tem que ser o Bruno Caos, ou o Bruno Ascioli, ou o Thiago Carpini, ou o Pedro Martins. Não estou querendo personalizar, personificar. Eu acho que qual é a identidade, né? Talvez essa seja a pergunta mais correta. Qual é a identidade do Fortaleza de 2026? E aí, por que eu trago esse ponto fundamentalmente? O Fortaleza tem uma missão dificílima, né? O Pedro Martins, de negociar jogadores. Né? Então você precisa ainda dar um novo rumo para Lucero, Daverson, Zé Wellison, Martins, talvez Matheus Rossetto, Elton Leite, talvez Kusevich, enfim, jogadores que você precisa ainda negociar, né? O Herrera, que está sendo vendido, o Breno Lopes, que já foi vendido, ainda não foi oficializado, mas enfim, foi negociado com o Curitiba. Então, você já negociou alguns jogadores, tem outros por negociar, mas contratações vieram o Mailton e nesta segunda-feira, em que eu gravo o vídeo, o Fortaleza anunciou o Ronald, confirmou o Ronald também, que já estava treinando, inclusive, talvez até já tivesse jogado contra o Ferroviário se tivesse sido regularizado. Então só duas contratações.
E outros nomes já surgiram, né? Por exemplo, surgiu lá no começo da janela o Marcelo Hermes. Então, quer dizer, o Fortaleza quer o Marcelo Hermes, ou só pode trazer depois que um dos laterais saírem, além do Pacheco, né? Que você ainda tem o Diogo e tem o Everton. O Everson, né? Perdão. Se falou do Barleta. Então, né, o Fortaleza hoje tem um atacante de lado, que é o Moisés. O Marinho saiu, o Iago Pikachu saiu. O Herrera está sendo negociado, né? Ali pela direita você tinha esses três. Na esquerda você tinha o Moisés, que ficou, inclusive já jogou. Breno Lopes, vendido ao Curitiba. E o Alanzinho, que está sendo emprestado ao Atlético Goianiense na negociação do Gasal. E que envolveu também um percentual aí do Alex Vinícius, né? Então, foi uma outra decisão já tomada por esse departamento de futebol reformulado. Fortaleza iria receber um valor e pouco mais de 3 milhões pela venda do Alex Vinícius do Atlético Goianiense ao Bragantino, porque o Fortaleza tinha 25%, e na verdade houve quase que uma troca ali de percentual, então o Fortaleza adquiriu 50% do Gasal e cedeu esses 25% do Alex Vinícius do Atlético Goianiense, né? Que é um dinheiro que talvez fosse útil agora nessa negociação. E além disso, você emprestou o Alanzinho. Tudo bem, talvez não tivesse espaço, não fosse utilizado, mas talvez a contrapartida tenha sido demais, né? Principalmente numa situação financeira delicada que o clube dá agora. A questão do Matheus Pereira, né? Emprestado ao Corinthians. Tudo bem, você libera espaço na folha, talvez o Matheus concorrendo ali com o Pierre não fosse seu titular de imediato, talvez não tenha o perfil da Série B. Veio o Corinthians, clube que o revelou, que vai jogar Libertadores, com o Marcelo Paes. São fatores que contam realmente. Então, o Matheus com certeza deve ter ficado querendo muito ir. Mas a contrapartida vai ser a vinda de um jogador do Corinthians para cá, que é uma possibilidade discutida? Talvez, pode ser, mas quem vai ser esse jogador, né? Vai ser um jogador útil, vai ser um jogador para compor elenco, um jogador para disputar a posição de titular, vai se adequar na realidade financeira do clube, ou vai vir num patamar salarial do Matheus Pereira que o clube não iria conseguir arcar, né? Ou não vai vir ninguém do Corinthians, vai ser só o empréstimo do Matheus. Então, eu acho que são questões que precisam ser analisadas. E eu acho que principalmente essa celeridade por reforços, né? Repito, Fortaleza hoje tem um atacante de lado, que é o Moisés. Então, você precisa contratar 2, 3 nomes, pelo menos, principalmente pro lado direito. Hoje você tem talvez 2 centroavantes, o Barreiro, que é o titular, e o Kaique, que é um menino do Botafogo, fez pouquíssimos jogos no profissional lá, e aqui no Fortaleza pouco jogou também. Tem contrato só até o meio do ano, não imagino que o Fortaleza vá prolongar isso. Não, você precisa de mais um centroavante. A zaga, com a chegada do Lucas Freitas, eu acho que preenche ali, né? Gasal, Cardona, Brits, Kusevich, que pode ser que fique, pode ser que não. A lateral esquerda, eu acho que você precisa reformular, né? Não vejo sentido de ficar com o Diogo Barbosa. O Everson pode ser uma peça interessante, mas acho que você precisa trazer outro lateral. A saída do Matheus Pereira vai trazer mais um volante, talvez seja interessante, né? Você vai ficar com o Luca Priol, Lucas Crispim e o Pochettino. Então, eu acho que tem questões do elenco que precisam ser ainda avaliadas, precisam ser debatidas. E eu acho que essa celeridade no mercado da bola, essa tomada de decisão, nas últimas horas falou muito a questão do Mateuzinho, né? Meia do esporte, meia atacante do esporte, que o Fortaleza tinha interesse, chegou a conversar assim, mas está encaminhado com o Ceará. Então, por que essa negociação não avançou, né? O Barleta é realmente uma situação viável, né? É um nome que pode vir com essa venda do Herrera ou não? Então eu acho que essas tomadas de decisão de Fortaleza no mercado da bola precisam de uma atenção, né? Então eu não quero dizer aqui que o novo conselho de administração da SAF precisa ter um especialista em futebol, né? Até porque o Alex Santiago não iria para o conselho da SAF e o Geraldo Luciano não é um especialista em futebol. Mas eu acho que você precisa ter alguém que esteja presente no dia a dia, que acompanhe, né? Que seja consultado para tomadas de decisões estratégicas, né? A venda de um jogador, a contratação de um jogador, essas são decisões estratégicas. E a gente vê o impacto disso no elenco atual do Fortaleza, que é um elenco grande e que é um elenco caro, com contratos longos. Decisões estratégicas que passaram ou deveriam ter passado pelo conselho da SAF anterior. Se não passou, foi um erro. Se passou e recebeu ok, também houve erro. Em alguns casos, acho que de forma muito grave, inclusive. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Fortaleza precisa buscar essa identidade, essa celeridade, esses movimentos no mercado da bola. É preciso ter responsabilidade financeira, Afonso? Sim, com certeza. Eu acho que o Pedro Martins, chegando no cenário que ele chegou, né? Jogadores indo à justiça, contratos longos, salários caros, essa dificuldade de você conseguir
achar um destino para alguns jogadores do elenco, acho que realmente é alarmante. Eu acho que o Pedro Martins deve ter redobrado os cuidados nas negociações que vão ser feitas ao chegar e se deparar com esse cenário. Mas eu acho que você precisa de celeridade também. O ano já começou, a temporada 2026 já começou. O Fortaleza teve uma temporada 2025 muito ruim em todas as competições, não só pelo rebaixamento, em todas as competições. Então eu acho que precisa dar uma resposta. Tinha que ser logo na estreia? Talvez, mas talvez um 2-0 contra o Ferroviário não mudasse nada. Agora, você empatar, né, com um a mais durante boa parte do jogo afeta, né? Porque já não passa aquela sensação de, pô, mudou um pouquinho aqui, né? Então você ainda tem muitas caras de 2025, a ausência de caras novas também deixa a situação um pouco chata, então eu acho que o Fortaleza precisa procurar essa identidade para 2026, né? No Conselho da SAF, novo Conselho da SAF é um momento de reformulação, entendo, só a partir de quarta-feira, quinta, é que os novos membros, né, depois da aprovação, podem tomar decisões e tomar as rédeas, enfim. Então eu acho que o novo presidente precisa ter um olhar atento para isso, especial para isso. E acho que o Pedro Martins, o Marcelo Boeck, o Vitor, o outro gerente que vier, enfim, as pessoas do departamento de futebol, o Cifec, eu acho que precisam estar na sintonia, o Thiago Carpini também, precisam estar em sintonia para que o Fortaleza entre de fato em 2026, né? Com contratações, com reforços, com contratações certeiras. Eu acho que vieram bons nomes até agora, o Maílton, um bom nome, o Ronald, o Lucas Freitas, ou é o Luan? Agora eu tô na dúvida, porque ontem o Vene Casagrande confundiu os irmãos gêmeos, né? Eu acho que é o Luan Freitas, né? Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é o Luan Freitas, que trabalhou com o Carpini no Juventude. Então, é o Luan Freitas, o Luan Freitas. Então, eu acho que o Fortaleza precisa de mais. Eu acho que você já tem setores bem preenchidos no elenco, mas você precisa reforçar outros e principalmente achar essa identidade. Então, acho que o Pedro Martins, que pegou um cenário dificílimo, e é compreensível isso, é compreensível a cautela, a responsabilidade financeira, acho que tudo isso é muito importante. E foram pontos, inclusive, que levaram o Fortaleza a contratá-lo. Mas eu acho que, de repente, você trazer um gerente, né, um coordenador, enfim, no seu cargo, um diretor de futebol, uma pessoa realmente para tocar as negociações, para fazer essas investidas no mercado da bola, trabalhar mais diretamente ali com o gerente de mercado e com o treinador e com o Cifec, para definir os alvos e negociar e dar celeridade a isso. Eu acho que o Fortaleza precisa dar esse clique, entrar em 2026. Até porque, em paralelo, você ainda tem esse trabalho de negociar jogadores do elenco atual, de fazer acordo, de vender, emprestar, enfim. Então talvez você possa deixar o Pedro Martins mais focado nisso e um outro nome mais focado em trazer os reforços, né? Eu acho que o Fortaleza precisa encontrar essa identidade, né? Precisa definir qual é a cara do Fortaleza, se é um projeto mais cauteloso financeiramente, se é um pouco mais arrojado, um pouco mais ousado, se você vai trazer boas peças, bons nomes. Eu acho que o Fortaleza e o Ceará, no mercado de Série B, eles têm esse privilégio de conseguir trazer os principais nomes de um mercado de Série B. Eu acho que pela força financeira, tamanho do clube, grandeza da torcida, repercussão, relevância, tudo isso, são clubes que conseguem atrair esses nomes, mesmo numa Série B, pela relevância, pelo impacto que tem. Então, eu acho que o Fortaleza precisa encontrar esse rumo em 2026, ser mais ágil, né? Eu acho que tem sido preciso, tem sido certeiro nas negociações, pelo menos na teoria. A gente precisa ver os jogadores em campo, mas acho que precisa ser mais certeiro, mais ágil, né? Mais convicto e mais desenrolado, né? No mercado da bola para poder trazer os reforços. Então, esse gigantesco vídeo aqui vai dar quase 20 minutos, achei que ia dar uns 12, mas enfim, quase 20 minutos. Mas eu quero ouvir vocês também, saber a opinião de vocês, se você concorda, se você discorda, o que é que achou das contratações aqui, o que é que tá achando desse começo de trabalho, o que é que você espera do 2026 do Fortaleza, quem que você queria ver ser contratado, o que é que você acha que precisa contratar ainda, quem que deve ficar, quem não deve ficar, enfim, deixa teu comentário aí também, te inscreve no canal, deixa o like. Se tu chegou até aqui, meu amigo, custa nada tu se inscrever no canal, deixar o teu like. Então faz isso aí para ajudar o nosso trabalho. Nos próximos dias aí, quem sabe uma livezinha, mas outros vídeos aqui no canal também nesse formato. É bom, a gente vai falando aqui, quando vê já bateu 15, 20 minutos. Acho que eu vou pegar gosto por isso. Beleza, pessoal? Obrigado. Então deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!